Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Esse último versículo, eu acredito, é conhecido, versículo 6. E por isso, meus irmãos, eu gostaria que nós estejamos lendo o versículo 3, todos juntos agora. Ele que será o alvo da nossa meditação em termos centrais. Versículo 3, vamos ler juntos? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Algum tempo atrás, meus irmãos, ainda este ano, nós pudemos falar na pregação sobre o trecho que vem imediatamente antes desse aqui. Nós pudemos falar sobre os versículos de 21 a 35 do capítulo de número 13, e falamos isso porque o tema que nós temos tratado é a comunhão. Nós temos dedicado os domingos de manhã, a escola dominical, para que a igreja seja preparada para participar de uma eleição de 2 presbíteros aqui para a nossa igreja, como nós já temos falado há algum tempo, como consta no nosso boletim também. Mas à noite nós gostaríamos de manter a fala sobre comunhão, porque este é o tema que nós trabalharemos ao longo deste ano, conforme a vontade de Deus para nós. E especificamente, meus irmãos, aproveitando que o versículo 6 contém aqui uma definição do próprio Jesus a respeito da natureza do seu ministério, onde ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu gostaria de me focar exatamente nesse segundo aspecto, a verdade, para mostrar a vocês, com base nesse texto, como o Senhor Jesus prova a nossa comunhão por meio da verdade. A maneira pela qual Deus usa a verdade é fundamental para que nós entendamos como a comunhão com Ele funciona. E eu gosto muito de falar sobre isso, irmãos, porque a verdade é sempre o aspecto que nós mais prezamos, mas é o aspecto mais incômodo de qualquer tipo de relacionamento. A verdade é aquele momento onde a nossa máscara de aceitação vai cair, é onde a nossa paciência se esgota e é onde nós provamos quem nós somos de maneira nua e crua. É por isso que Jesus Cristo declarou que Ele é a verdade. Porque Ele em si mesmo não é apenas a definição e nem apenas a encarnação, mas a maneira pela qual nós podemos ver a verdade sendo aplicada em todos os setores da vida. Jesus Cristo se declara como a verdade, e isso, meus irmãos, não é estranho, uma vez que essa declaração está no Evangelho de João. Jesus disse muita coisa sobre Ele mesmo. Ele declarou que Ele é o pão da vida, que Ele é o bom pastor, que Ele é a luz do mundo. Ele declarou que Ele é a água viva, mas o Evangelho no qual Ele declara que é a verdade é o Evangelho de João. Por quê? Porque a verdade é um dos temas centrais, não somente deste Evangelho, mas de todos os escritos de João no Novo Testamento. Mais de 100 vezes, meus irmãos, a palavra verdade aparece nos escritos de João. E a palavra amor, que também aparece abundantemente nos seus escritos, aparece com um pouquinho menos de frequência, aproximadamente 80 vezes. Mas o que nós podemos encontrar em João é que ele faz uma ligação indissociável entre verdade e amor. Nesse sentido, nós podemos perceber que quando nós oramos para que Deus manifeste a sua verdade no nosso meio, algumas coisas incômodas acontecem. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque o momento no qual Jesus declarou que Ele é a verdade, é um momento de tensão.
É o momento em que Jesus está declarando, está abrindo esse discurso no versículo 1, falando: não se turbe o vosso coração. E essa é a primeira das verdades que eu quero tratar quando nós falamos a respeito desse tema. Quando nós falamos sobre verdade, a primeira lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que se trata de algo incômodo, sim. E por que especificamente nesse texto, a verdade foi incômoda para os discípulos, a ponto de Jesus declarar a eles: não se turbe o vosso coração? Bem, é bem provável que se você ler esse versículo de maneira desconectada do seu contexto, você vai pressupor que Jesus está querendo acalmar o coração dos discípulos com relação a algum tipo de preocupação trivial, como essas que nós temos no dia a dia: se o nosso time ganhou ou perdeu, ou se os nossos pneus estão em ordem, ou se está tudo em ordem na nossa casa, ou se o dinheiro está lá na nossa conta, ou se as pessoas pelas quais nós estamos orando de fato estão se recuperando, será que as coisas estão acontecendo? Em vários momentos nós vamos perceber preocupação tomando conta de nós, mas a preocupação que estava tomando conta dos discípulos aqui em especial, meus irmãos, era outra. Era porque Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 13, em 2 momentos, declarou que havia traidores entre os discípulos. E vocês podem notar essas informações, primeiro no versículo 21 do capítulo 13, aqui pertinho de nós, onde Jesus está dizendo, depois de se angustiar em espírito: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Imagina o momento da festa da Páscoa, o momento em que Jesus está sentado com os discípulos à mesa, o momento em que Jesus acabara de lavar os pés dos discípulos, ensinando a eles a respeito da conduta do Mestre em relação aos seus servos, falando sobre humildade, aquele clima maravilhoso, aquele clima gostoso. De repente Jesus diz assim: tem um aqui que vai me trair. É claro que Jesus sabia disso, porque ele sabia quem era o discípulo, não é? Mas repare no versículo 22, meus irmãos, que os discípulos ficaram olhando uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. E é por isso que a tensão começou a plantar-se naquele momento, porque Jesus acabara de fazer uma declaração surpreendente, chocante, verdadeira, mas chocante. Esse é um dos exemplos que mostra o quanto a verdade é incômoda, porque a verdade causará esse tipo de tensão. E só é tensão por quê? Porque como é que você pode, diante de uma ocasião dessa, ficar preocupado? O que eu acho interessante é que Jesus sabia a quem ele estava se referindo, a Judas Iscariotes. Mas os discípulos que não sabiam ficaram preocupados. E por que eles ficaram preocupados? Porque aparentemente eles ficaram preocupados, pois eles estavam imaginando que era um deles. E aí você levanta uma outra situação, que é exatamente uma situação recorrente na vida dos discípulos. Ora, eles não tinham certeza de quem eles eram e da própria fé deles. Imagine que aqui, num culto de adoração, o próprio Senhor Jesus pudesse se levantar uma vez e falasse: aqui entre nós existem 10 traidores. Aí você faz uma conta rápida, né? Nós estamos aqui em 70, 80 pessoas, 50 pessoas, não sei, 10 traidores. Eu acho que eu sei quem é. Aí você começa a olhar em volta, você começa a aplicar alguns critérios falando assim: é aquele ali, eu tenho certeza que é aquele ali. Mas no caso dos discípulos, meus irmãos, foi uma tensão que tomou conta de todos eles, porque eles acharam que Jesus pudesse estar falando de qualquer um deles. E eu quero que você pense nisso exatamente para você entender o motivo pelo qual Jesus declarou no versículo 1 do capítulo 14, para eles não ficarem preocupados. E vai chegar um momento da nossa vida onde o próprio Senhor Jesus demonstrará que Ele está ciente das coisas que acontecem num nível muito superior ao nosso. E a verdade foi plantada como uma bomba no meio daquele jantar. Há quem diga até, usando uma interpretação liberal da Bíblia, que Jesus poderia ter deixado passar, né? Não, porque era um jantar, uma coisa bonita, um momento alegre, um momento feliz. E Jesus estragou tudo dizendo que Ele sabia que tinha um traidor ali no meio. Eu acho que esse tipo de atitude é curiosa, meus irmãos, justamente porque para nós, se a verdade é incômoda, e se a verdade é boa, mas ao mesmo tempo incômoda, nós temos que começar a definir de que lado dessa equação nós estamos. Se para você a verdade é incômoda, pergunte-se, por quê? Por que motivo? O que você tem a temer diante do Rei dos Reis?
E é muito interessante quando a gente lê ou quando a gente faz referência a alguns versículos que falam, por exemplo, sobre a onisciência de Deus. Às vezes a gente fala assim, olha, os olhos de Deus estão sobre todo lugar, hein? Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Para algumas pessoas é mais ou menos assim, amém? Mas para outras pessoas é mais ou menos assim, mas o que você quer dizer com isso? Onde você quer chegar com isso? Como assim? Deus sabe tudo? Você está falando isso para mim por quê? Você percebeu? A postura defensiva é característica de alguém que entende a sua situação no meio de tudo isso. E aí eu quero lhes perguntar, por que você acha que Jesus plantou essa tensão? Porque, irmãos, se nós amamos a verdade, se nós amamos a Deus, e se nós cremos na condução soberana de Deus, na sua igreja, nós cremos que esses momentos vão acontecer. E eles precisam acontecer, para que nós saibamos que Jesus sabe quem são os que estão do lado dele e quem são os que não estão. Mas não é só isso que aconteceu. Se você continuar lendo os versículos, você vai ver que Simão Pedro, no versículo de número 36, falou assim para Jesus, para onde você vai? E como Jesus disse que momentaneamente Pedro não poderia segui-lo, Pedro replicou no versículo 37, por que eu não posso seguir o Senhor agora? Pois saiba, Senhor, que eu te daria a minha própria vida. E aí Jesus no versículo 38 fala assim, você vai dar a vida por mim? Olha, eu vou te dizer um negócio, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Percebeu a atenção? Jesus estava duvidando, não somente da presença do traidor, Jesus estava acusando um traidor, mas ele também estava acusando o amor com que Pedro declarava amar a Jesus. Pedro fez uma declaração, meus irmãos, maravilhosa naquele momento. Eu não sei se você consegue dimensionar o tamanho disso, mas se alguém dissesse para mim que morreria por mim, se fosse possível, talvez eu ficasse assim, extasiado. Eu dissesse, meu, essa pessoa nutre por mim um amor que beira a quase a insanidade. Como é que alguém declara uma coisa dessa? Essa pessoa deve me amar muito. E a gente vê de vez em quando esse tipo de coisa acontecendo, né? Mas o chocante, irmãos, é que em nome da verdade, Jesus não acreditou em Pedro. E o coração dos discípulos, vendo tudo isso, que de 10, ou melhor, que de 12, 2 foram desmascarados na lata por Jesus, a tensão que foi plantada naquele momento foi mais ou menos a seguinte, e se Jesus resolve agora falar de mim? E se Jesus resolve agora falar sobre a minha pessoa? O que ele vai dizer sobre mim? E aí Jesus dá uma palavra de conforto aos seus discípulos, é claro, porque não havia apenas descrentes, mas havia descrentes. E, irmãos, essa é a primeira lição que nós podemos aprender com relação à verdade e à realidade da comunhão. A verdade é chocante, porque em nome da verdade nós ficamos assustados em alguns momentos. Nós dizemos assim, como é que tal pessoa foi capaz? Como é que fulano de tal, depois de tudo, foi capaz disso, ou daquilo outro? Eu não acredito que uma pessoa que falava isso, que falava aquilo, que pensava isso, que pensava aquilo, que declarou isso, que declarou aquilo, pudesse tomar uma atitude dessa. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós temos em Jesus Cristo a personificação da verdade. E, irmãos, a verdade é a prova e é a marca do cuidado de Deus para com os seus filhos. Se você quer amar a Deus de verdade, você precisa amar a verdade. E a verdade às vezes vai dar uns sustos na gente. A verdade às vezes parecerá chocante. Mas por que acontece? Porque é verdade. Porque é verdade. E eu sei que essa é uma das coisas mais difíceis que nós podemos desfrutar. Até porque, meus irmãos, Jesus sabia da condição de Judas. Mas os discípulos, quando olhavam para Judas Iscariotes, por exemplo, não viam Judas Iscariotes como um traidor. Nós temos essa informação porque nós já pegamos a história pronta e sabemos o final. Mas para os discípulos que estavam lá, quem era Judas Iscariotes? Era aquele que carregava a bolsa. Era aquele que era o tesoureiro, por assim dizer.
Era aquele que, quando a mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus com perfume, fez isso. Judas era aquele que falou assim: por que essa mulher desperdiçou esse perfume se ela podia ter vendido e dado essa quantia para os pobres? Judas era aquele que aparentemente tinha uma visão social tão grande, mas de repente, Jesus anuncia que tem um traidor, e ele fala assim: o traidor é aquele para quem eu der o pedaço de pão molhado. Aí Jesus dá o pedaço de pão molhado para Judas, e fala assim para ele: o que você tem para fazer, faz depressa. Judas sai, e os discípulos ficaram ali. Mas gente, Judas, justo esse? É claro que, como eu disse, para nós é meio que uma coisa óbvia, porque a gente sabe qual é o final da história, mas acompanhe a cronologia dos acontecimentos. Você acha que os discípulos sabiam o que Jesus sabia? É claro que não. E é exatamente por isso, irmãos, que esse tipo de coisa nos surpreende. Os traidores estão aqui. Os traidores não estão fora da igreja. Os traidores que querem destruir a igreja, que querem destruir a obra, não estão fora daqui. Eles estão aqui. Eles estão comendo na mesa. E Jesus sabe quem eles são. É por isso que em alguns momentos a gente fica surpreendido. Esse? Sim, esse. O próprio João declara no capítulo 2 da sua primeira carta: eles saíram do nosso meio. Entretanto, eles não eram dos nossos. E eles saíram por quê? Para ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. E eu quero lhe perguntar: você acha que essa revelação mexe com você? Você acha que se Jesus Cristo aparecesse aqui e ele começasse a dizer: há traidores aqui, você ficaria com medo de ser um deles? Por isso que Jesus propôs esse teste. Ele conhece, ele sabe, mas ele também sabe que não são todos. E é por isso que ele diz no versículo 1 e no versículo 2: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, essa não é uma palavra para todos. Até porque quando Jesus declarou isso aqui, Judas não estava mais lá. Da onde nós tiramos isso? Olha o versículo 30 do capítulo 13. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Um indicativo não somente do tempo cronológico, mas da situação de Judas. A noite também era uma referência ao próprio coração dele, escuro. Mas é isso que o texto diz, meus irmãos. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, Judas não estava lá. E é por isso que Jesus disse o que disse. E é por isso que ele também diz isso, para você e para mim nessa noite. Porque a revelação da verdade é incômoda para alguns, não para todos. Se o seu coração não acusa você, e aqui não é uma questão de você parecer não estar sendo acusado, mas é uma questão de verdade. Se você sabe que se Jesus levantasse aqui e ele começasse a falar sobre a questão dos traidores, você sabe se você está sendo afetado por essa fala pessoal de Jesus ou não. Você sabe disso, ele sabe disso, mas você também tem condições de determinar hoje se você é uma das pessoas que na verdade não é um traidor. Muito embora talvez você não tenha um conhecimento muito profundo das coisas, mas você não é um traidor, você ama Cristo. É para você que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, como é que nós vencemos o incômodo da verdade, meus irmãos? Crendo em Deus, crendo que Ele conhece quem são os seus. Os discípulos ficaram preocupados, porque aparentemente de qualquer um deles poderia sair um traidor, mas Jesus falou assim para eles: fiquem calmos, eu conheço os meus, eu sei quem eles são, eu sei que vocês são, eu sei quem não é, eu sei quem é. E é por isso que eu quero perguntar para você nessa noite, antes de nós continuarmos: em qual desses grupos você está? Você é aquele que vai sair correndo, vai receber o bocadinho? Irmãos, aqui eu imagino a própria tensão dos discípulos quando Jesus foi distribuir o bocado. Imagina Jesus se levantando da mesa com um pedacinho de pão molhado e caminhando na sua direção. Imagina Jesus segurando aquele pedacinho de pão e ele começa a caminhar, e os discípulos que estavam desse lado pensaram assim:
Ele não está vindo para o nosso lado. Mas os que estavam sentados aqui começaram a olhar para Jesus com aquele olhar, talvez, e pensando assim: e agora? E se sou eu? E se é comigo? Mas aí Jesus vai lá e entrega para Judas assim, pá! O que tem de fazer, faz depressa, e Judas sai. Interessante isso, né? Mas eu quero que você se coloque na história exatamente por causa disso. Qual seria a sua reação naquele momento? Você veria Jesus andando do seu lado assim, caminhando na sua direção e ficaria: opa, eu? Mas eu? Como assim eu? Ou será que você veria Jesus passando, olharia para ele e cumprimentaria? Ei, Jesus, estamos juntos, hein? Vamos até o fim. Nós estamos ali. Que tipo de amor é o amor com o qual você ama Cristo? Jesus sabe qual é. Para que você não seja pego nessa história, irmãos, existe a segunda parte do texto. Jesus faz duas promessas. Primeira dessas promessas, versículo 2 e versículo 3. Segunda das promessas, versículo 4 e versículo 5. Até agora nós aprendemos que a verdade é incômoda. Realmente. Porque Deus faz algumas coisas incômodas para mostrar a verdade dos fatos. Todos os grandiosos traumas que nós passamos na nossa história, não somente pessoal, mas também na história da igreja, tem a ver com revelações de pessoas, irmãos. A pior decepção que nós podemos passar na vida é quando alguém se revela. É quando alguém faz alguma coisa inominável que nós não esperávamos, que nós não antecipávamos, mas nós olhamos para aquilo e aquilo aconteceu, e talvez a gente demore um tempão para entender por que aquilo aconteceu. A resposta disso, meus irmãos, é que Jesus dirige a sua igreja com a verdade. E quanto mais nós admitirmos a verdade, mais nós amaremos a Cristo e mais nós deixaremos de temer a verdade. Então, pode saber que essa é a resposta pela qual nós passamos por esse tipo de trauma. Porque Jesus Cristo ama a verdade, porque Ele é a verdade. Mas você não tem razões para temer a verdade. Se você confiar em duas coisas principais. Primeira, confie, no versículo 2, o texto diz assim, que na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, porque eu estou preparando um lugar para vocês. Ora, a pergunta a fazer nesse momento é, Jesus está falando do que aqui? Uma resposta mais rápida poderia fazer você pensar, bom, Jesus está falando do céu, né? Porque ele está indo para a casa do pai, ele vai preparar moradas lá. E se eu te disser nessa noite que não é isso? Eu não acredito que Jesus esteja falando do céu quando ele fala na casa de meu pai há muitas moradas, por uma simples razão. Em que lugar da Bíblia você vê a igreja de Deus sendo referida, ou melhor, o céu sendo referido como a casa do Pai? O céu tem muitos nomes na Bíblia. A Jerusalém Celestial, a Canaã Celestial, a Terra Prometida, Novo Céu e Nova Terra, o seio de Abraão. Tem muitos nomes na Bíblia que designam essa realidade perfeita, paradisíaca, prometida pelos filhos de Deus. Mas em nenhum lugar da Escritura Sagrada, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, você vai ver a Bíblia chamando o céu de casa do Pai. Que lugar é chamado na Bíblia de casa do Pai? Que lugar é chamado na Bíblia de a casa do Pai? Irmãos, Jesus está falando, sabe do que aqui? Jesus está falando daquilo que Ele veio para construir. Ele diz assim no Evangelho de Mateus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno e as portas da mentira não prevalecerão contra ela. Jesus está falando, queridos, da igreja. Jesus está falando o seguinte, eu vou preparar um lugar para vocês na minha igreja. E olha só, por que eu tenho certeza que é a igreja? Eu vou te dar mais alguns caminhos pelos quais a gente pode chegar a essa conclusão. O versículo 3 diz assim, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus estava aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte, que ele estaria presencialmente neste lugar para o qual ele iria, e é ali que os discípulos estariam também. Ele está falando de algo presente, porque ele está falando assim, que ele vai,
e depois ele volta e recebe. Quando Jesus voltar, ele vai nos receber com certeza lá. Mas quando ele foi, ele preparou um lugar para que você e eu vivêssemos aqui. E é por isso que nos capítulos seguintes do Evangelho de João, existem discursos a respeito do Consolador. Porque Jesus está dizendo assim, eu vou, mas quando eu for, o Consolador vem. E esse Consolador é exatamente a presença minha, a presença do Pai, no meio de vocês. Porque Ele vai ensinar vocês o caminho que vocês devem andar. Quer ver essa tese aqui sendo declarada pelo próprio Jesus, no próprio versículo 14? No capítulo 14, avance para o versículo 16, e você vai ver comigo Jesus declarando assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aí o texto declara assim, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele está em vós. Jesus está falando aqui, irmãos, da sua presença no meio da igreja, hoje, que é o seu Espírito, que nos guia por toda a verdade. Quer ver isso sendo declarado pelo próprio Jesus? É só você ler aqui ainda, dentro do capítulo 14, o versículo 17, de novo, olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o que Ele é? No versículo 17 ele é chamado de o Espírito da verdade. Viu? Mais para frente, o versículo de número 26 vai dizer o seguinte, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que Ele vai fazer? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E é nesse contexto, queridos, que Ele vai falar no versículo 27, eu deixo a minha paz para vocês. Você percebeu que primeiro Jesus fala do Consolador e depois Ele fala da paz? Você percebeu que para que nós vivamos na paz de Cristo, nós temos que ter o Espírito Santo? E é exatamente essa, meus irmãos, a linguagem de Paulo em Romanos, não é? Capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, por que Jesus está falando de uma paz diferente, que o mundo não pode dar? Porque essa paz é a consequência de uma consciência tranquila diante da verdade. Tente viver em paz, fugindo da verdade. Apenas tente. E eu quero dar um exemplo, eu sempre uso esses exemplos da minha infância, porque eu aprendi muita coisa com esses exemplos. Sempre, meus irmãos, acontecia algumas situações, não comigo porque eu era mais santinho, né? Os irmãos vão saber disso, mas quando eu e os meus irmãos, ao brincarmos, dentro ou fora de casa, nós quebrávamos alguma coisa, nós fazíamos de tudo para esconder o que nós havíamos quebrado da melhor maneira possível. E nós fingíamos que estava tudo bem. Nossos pais chegavam do trabalho, eu os cumprimentava, meus irmãos os cumprimentavam. A gente até fazia o café deles, cortava lá um pãozinho, colocava uma mortadela, levava lá. Aí o meu pai e minha mãe nos chamávamos a gente para jantar. Aí a gente sentava à mesa e meus pais falavam assim, nós temos um assunto para tratar com vocês. E qual era a reação dos 3 meninos? Um gelo, um calafrio. Mas às vezes o assunto não era este assunto, do tipo assim, quebramos alguma coisa, a gente quer saber quem é. Achamos um negócio quebrado, guardado, a gente quer saber quem é. Às vezes era alguma coisa do tipo assim, vamos viajar no final de semana? Mas eu lembro como se fosse hoje, de uma vez em que houve um episódio onde alguma coisa foi quebrada. Nossos pais falaram assim, temos que conversar com vocês à mesa. E um dos meus irmãos, eu não lembro quem é, quando ouviu que o assunto não era esse, fez assim, Nessa hora, meus pais falaram assim, está acontecendo alguma coisa aí que a gente não está sabendo? Sabe quando o filho responde assim, não pai, nada? Nessa hora, você sabe que tem alguma coisa, não é? E é exatamente esse tipo de coisa, meus irmãos,
que a pessoa que se esconde da verdade de Deus por meio do Espírito Santo, que sonda os corações, vive. É exatamente assim que ela vive. Ela não vive em paz. Mas imagine que ela está conversando com pessoas que não creem em Deus, que não temem a Deus, que não têm o Espírito Santo, e aí ela ensina você a viver mais ou menos assim: olha, esquece disso, viva como se isso aí não fosse aparecer, finja que não aconteceu nada e ninguém vai saber. Mas irmãos, nós somos seres criados por um Deus que é moral, por um Deus que inventou a consciência. Você acha que a gente vai conseguir esconder isso para sempre? É por isso que Jesus fala assim: olha, eu vou deixar para vocês uma paz que não é igual à paz do mundo. É uma paz que vem da certeza de uma consciência limpa pelo Espírito Santo. É por isso que a paz é diferente. E é isso que Jesus está dizendo: gente, não se preocupem, porque eu estou preparando um lugar para vocês. Jesus sabia, inclusive, irmãos, porque Jesus preparou um lugar não para Judas, mas ele preparou um outro lugar na casa dele, na igreja dele, para alguém que o havia negado 3 vezes. Por que você acha que Jesus preparou um lugar para Pedro naquele lugar, naquela igreja, ainda dizendo para ele: você é a pedra, e é sobre você que eu vou edificar a minha igreja? Por acaso Pedro era perfeito? De jeito nenhum. Mas Pedro, meus irmãos, teve um encontro com Cristo, no qual, assim como ele o negou 3 vezes, ele foi perguntado por 3 vezes, aqui em João capítulo 20, Simão, você me ama? Esse encontro aconteceu, esse cara a cara aconteceu. Então pensem, irmãos, sabe por que o Pai nos reservou um lugar na casa dele? Porque ele mandou o seu Espírito para nos ensinar, para nos redimir, por causa do seu grande amor. Essa é a melhor mensagem que eu e você poderíamos ouvir, porque ele é que está preparando lugar para a gente. Não é a gente que vai lá e se convida, não é a gente que vai lá e compra um camarotezinho, um ingressozinho, VIP ou não, não é a gente que se coloca nesse lugar, mas é ele que nos põe lá, mediante a obra redentora do Espírito Santo. E aonde ele derrama essa obra redentora do Espírito Santo, sabe o que ele faz você fazer? Sabe o que ele faz você transformar? Sabe o que ele faz com todo aquele que recebe essa verdade? É exatamente isso, é um apego pela verdade. Ele está preparando o lugar. E a igreja de Cristo, meus irmãos, é a coluna, segundo o apóstolo Paulo, e baluarte da verdade neste mundo. Nós somos o povo que ama a verdade. E é por isso que você recebeu um lugar aqui na casa de Deus, porque você aprendeu a amar a verdade por meio do Espírito Santo. Então creia em Deus. Então creia que é Ele que preparou esse lugar. Creia que toda essa obra de salvação e da igreja, meus irmãos, não é motivada pelo fato de que Ele olhou para a gente e achou que a gente era melhorzinho. De jeito nenhum. É porque Ele, pelo seu Espírito, nos tornou aceitáveis a Ele, pelo seu grande amor. Se você olhar, inclusive tem uma música que são, na minha opinião, uma das poucas que se salvam daquele ministério diante do trono. Outra exceção é essa que a gente cantou aqui agora, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas eles têm uma música que eu não sei se eles acreditam de verdade naquilo que eles estão cantando. Mas eles têm uma música que começa assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Por que eu acho que eles não acreditam nisso? Porque você quase não vê pregações a respeito disso lá. Mas se você é alguém que crê em Jesus Cristo, você é alguém que sabe exatamente por que você ganhou um lugar nessa igreja. Por que você ganhou um lugar nesse momento onde Jesus foi? Porque foi Ele que preparou esse lugar. Porque foi Ele que fez isso, comigo e com você. Não foi a gente, não foi por nós. É assim que a gente vence o medo da verdade, meus irmãos. É incômodo, mas como é que a gente vence o medo da verdade? Primeiro, creia, é Deus que preparou o lugar. Para mim e para você. Não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. E o ponto final aqui, meus irmãos, para a gente não passar muito aqui do nosso tempo, está nos versículos 4, 5 e 6. Se, em primeiro lugar, para que nós fujamos do incômodo da verdade, a gente tem que crer em Deus, crer na sua promessa, por outros meios a gente nota aqui algumas coisas muito interessantes, porque Jesus fala no versículo 4, vós sabeis o caminho para onde vou.
Mas os discípulos dizem no versículo seguinte que eles não sabem. É bem claro aqui no versículo 5, Tomé falando assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Vejam, irmãos, no versículo 4, Jesus diz: vós sabeis o caminho. No versículo 5, Tomé diz: nós não sabemos o caminho. Então talvez a pergunta a ser feita aqui, ou as perguntas a serem feitas aqui são, respeitando a boa gramática, né? Se eles não sabiam, por que Jesus disse que eles sabiam? E da mesma forma você pode perguntar: se eles não sabiam, por que Jesus disse que eles sabiam? Afinal, eles sabiam ou não sabiam? Jesus se confundiu quando ele disse que sabiam? Ou será que foram os discípulos que se confundiram quando eles disseram: não sabemos? Talvez você no primeiro momento pense assim: não, pastor, mas quem disse isso aí foi Tomé. A palavra de Tomé a gente não pode levar em conta, né? Porque Tomé era uma pessoa que não acreditava e não sei o quê. Mas eu quero dar algumas provas textuais, meus irmãos, que mostram que, de fato, não era só Tomé. Mas eu quero que você leia comigo aqui algumas coisas. Volte para mim, para o mesmo versículo, ou melhor, para o mesmo capítulo de número 13. E você vai ver algumas coisas aqui interessantes. Perceba aqui, versículo 7. Jesus está dizendo assim, capítulo 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora. Acho que é Jesus que se confundiu, né? Primeiro ele disse que você não sabe, depois ele falou que sabe. No versículo 7, o que eu faço, não o sabes agora. Aí no versículo 12, Jesus vai dizer assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Depois, Jesus aqui mesmo no capítulo 13, vai falar no versículo 36. Pedro pergunta para ele: Senhor, para onde você vai? E Jesus responde: para onde vou não me pode seguir agora. Então, aparentemente, parece que quando Jesus diz que eles sabem o caminho, parece que foi Jesus que se confundiu, porque ele disse em todos os capítulos para trás que eles não sabiam. Mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é apenas uma maneira de João comunicar uma coisa muito interessante que está aí, logo na transição das sessões do Evangelho de João. Capítulo 13, versículo 1. O texto diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, diz o texto, amou-os até o fim. E quando o texto dá essa declaração, amou-os até o fim, parece que é a hora que o Evangelho de João começa a descrever todas as ações odiosas dos discípulos, tudo que eles fizeram de errado, todas as coisas erradas que eles fizeram, as dúvidas que eles tinham, a covardia deles, tudo isso foi demonstrado a partir de agora. Você não acha curioso que no mesmo capítulo, onde Jesus diz a eles que ele os amou até o fim, 2 traidores são indicados? Isso é só para você ter uma ideia. Que quando Jesus diz no versículo 4, vós sabeis o caminho para onde vou, o que Jesus estava querendo? Jesus estava querendo dizer para eles o que triunfa. Jesus estava querendo dizer para eles o que é mais forte. Jesus estava querendo dizer para eles o que vai prevalecer, a nossa incapacidade de fazer aquilo que nós devemos fazer, ou o amor de Deus, que faz com que a gente seja aceito por causa da graça de Deus. Quem vence essa batalha, meus queridos irmãos, é a graça. Nós todos somos seres humanos cheios de falhas, de covardias, de derrotas, de momentos lamentáveis na presença de Deus, mas sabe o que faz a gente chegar lá? É o fato de Jesus ter nos amado até o fim. Então, se você fechar os seus olhos hoje, você pode ter a certeza que você vai acordar na eternidade quando você lembrar que quem colocou você e quem colocou em você essa certeza é o amor de Deus que foi derramado até a última gota, até o fim, por todos aqueles que são seus filhos. O que João está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos, é que Jesus sabe qual é o tipo de pessoa com quem ele está lidando. Mas
a palavra para eles é a seguinte: Ele amou você até o fim. Ele suportou todas as nossas falhas. Ele suportou todas as nossas traições. Ele suportou todas as nossas covardias, porque Ele nos amou até o fim. É por isso que nós estaremos lá. E talvez a notícia seja boa demais, né? Talvez você começou esse texto tendo um pouquinho de medo da verdade. Talvez você imaginava Jesus caminhando com um pedacinho de pão molhado na sua direção e começava a ficar com medo. Aí esse finalzinho começa a dizer assim: então tá bom, que ótimo, porque Jesus me amou, então eu não preciso mais ter medo das revelações da verdade. Não, irmãos. Não, irmãos. Porque Tomé declarou não saber. Então sabe o que Jesus respondeu para ele? Versículo 6. Ele falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus aqui, irmãos, não está abrindo a porta, mas Jesus está fechando a porta. Jesus está dizendo assim: aqueles que são os que eu amei até o fim, são aqueles que vão chegar lá, e eles vão chegar lá por mim. Por que as pessoas às vezes saem do contexto da comunhão, com Cristo? Porque, irmãos, o caminho para chegar lá é Cristo. É por isso que algumas pessoas não suportam a comunhão dos santos. É por isso que algumas pessoas não suportam a comunhão com Deus, porque o caminho para chegar lá é Cristo. Quando você deixa a comunhão com Cristo, você está provando que você não ama Cristo, mas mais ainda, você também está provando que você não quer ir para o lugar onde Cristo está, para o lugar onde Cristo preparou e para o lugar onde Ele está hoje. É por isso que essas coisas acontecem. Quando nós olhamos Jesus declarando essas coisas, Jesus está com toda certeza lembrando a mente dos discípulos daquela verdade que Ele declarou lá no Sermão do Monte, conforme registrado no Evangelho segundo Mateus. O caminho para a salvação é assim, ele é estreito, poucos se acertam com ele. O caminho da perdição é largo. Jesus não está dizendo aqui nesse texto: olha, você está livre para você me amar, para você querer viver a sua vida da maneira que você quiser, você está livre para poder construir o seu caminho até lá. Não, Jesus diz: eu sou o caminho. Ele está dizendo: só existe uma maneira de chegar lá. Então, quem são as pessoas que Jesus amou até o fim? Quem são as pessoas que não precisam ficar preocupadas porque Ele preparou um lugar para elas? São aquelas pessoas que estão buscando a Ele, ainda que do seu jeito imperfeito, ainda que do seu jeito ainda não totalmente adequado, mas estão indo atrás de Jesus porque querem chegar lá. Não pense você que se você chegar lá, você vai poder olhar para trás e dizer: foi porque eu me esforcei, foi porque eu quis, foi porque eu me adaptei às circunstâncias. Não, Senhor, foi porque o amor de Deus prevaleceu sobre a sua vida, prevaleceu sobre as suas falhas e levou você até lá. Nós chegarmos lá, meus irmãos, é uma vitória do Cordeiro de Deus e do amor do Cordeiro de Deus. E esse é o povo que Jesus amou. É o povo que vai chegar lá. Então é exatamente isso que Jesus quer que os discípulos entendam. O caminho para lá é estreito? Sim. O caminho para lá é difícil? Sim. O caminho para lá é cheio de renúncias? É. Mas o caminho para lá é uma certeza. Se o desejo do seu coração, dia após dia, é chegar lá. Se o seu desejo é chegar lá, creia que pelo amor de Deus, você vai chegar lá. Porque Ele triunfou. Essa é a mensagem do amor de Deus. Porque você está no caminho. O caminho da santificação, meus queridos irmãos, é um caminho que exige de nós tudo, mas é o único que pode nos fazer compensar o esforço. Deus exige tudo. E eu li essa frase hoje. É atribuída a Charles Spurgeon. Deus exige tudo de você. Mas Ele ao mesmo tempo faz com que o seu esforço valha a pena quando você ver que você conseguiu coisas muito maiores do que o que você sonhou. Agora pense, o que às vezes nos impede de perseguir a Cristo? São os nossos outros amores, as outras coisas, as outras situações que não agradam a Deus. Nós dedicamos tudo para essas coisas aqui. E o que é que nós ganhamos? Vamos ficar aqui.
Seu desejo qual é? É ficar aqui ou é chegar lá? Pois creia que se você declarar nessa noite que você não quer ficar aqui, se você declarar nessa noite que você deseja chegar lá no novo céu e na nova terra, saiba de uma coisa, essa é a maior evidência de que o Espírito Santo está dentro de você. E essa também é a maior evidência de que Deus te promete um lugarzinho. Não só na igreja dele nessa terra, mas o novo céu e na nova terra. É o amor de Deus. Não sou eu. É o amor de Deus. A verdade, meus irmãos, deixa de ser um incômodo. A verdade deixa de ser um problema. Você é o primeiro que vai declarar assim, realmente, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Mas já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você é aquele que vai declarar isso. E Deus vai te dar de presente esse lugar que Ele está preparando para nós, que somos seus filhos. Por isso, meus irmãos, a verdade da verdade em relação à comunhão tem para nós duas lições básicas. Primeira, a verdade é incômoda. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar pela verdade? Pela verdade. Até onde nós somos capazes de ir pela verdade. Se existe algo ainda no seu coração te impedindo de abraçar a verdade de Deus em Cristo Jesus, de que nós não somos dignos, nós somos imerecedores, você está muito longe do reino do céu. Mas ao mesmo tempo, você não tem nada a temer, se você for uma pessoa que se encontrou e que se propôs a trilhar o caminho da cruz de Cristo. O que é que você tem a ganhar ficando aqui? O que é que você tem a ganhar com essa imagem aparente de sucesso, de autorrealização, de satisfação? Você pensa que essa vida que aparece nas suas redes sociais em alguns momentos, nas quais só existe festa, alegria, mesas fartas, onde você quer chegar com isso? Se você quiser chegar na eternidade, Jesus Cristo te dá o caminho. Não eu, mas Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Se esse é o seu desejo, abrace Cristo. E se você não abraçar Cristo, você vai ser alguém que a vida toda, por todos os dias da sua vida, você vai temer aquele momento onde Jesus diz, tem traidores aqui. Tem traidores aqui. Não queira viver com esse peso na consciência. E abrace a cruz de Cristo. E aí você vai perceber um amor que é tão grande que Ele suporta até mesmo as nossas covardias. Mas que Ele faz com que nós amemos acima de toda a verdade. É isso, meus irmãos, que separa os filhos de Deus dos que não são filhos de Deus. O filho de Deus vai cair? Vai. O filho de Deus vai sofrer? Vai. O filho de Deus vai se afastar? Vai. Mas o filho de Deus volta. Por que ele volta? Porque vai chegar um momento em que ele vai se encontrar com o seu Criador, em que Deus vai fazer ele bater a cara na parede, e naquele momento ele vai se dar conta e ele vai voltar. Ele vai admitir. Ele disse, eu errei, eu fiz errado, eu andei errado. Mas se você é daqueles que não quer admitir essa verdade, paz na sua consciência você jamais terá. E ao mesmo tempo, lá você não vai chegar. Porque esse lugar aqui foi preparado, meus irmãos, para aqueles que amam a Deus. Por isso, é isso que a palavra de Deus nos incentiva a pensar nessa noite. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. E ganhe de presente uma consciência limpa por toda a eternidade. Alguém que te aceitou, te amou até o fim, mas que te fez amar a verdade. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim te fortaleça em nome de Jesus. Amém.